Obrigada, Jesus, pela tua bondade. Obrigada, Pai, pela tua graça. A tua graça, a tua graça, a tua graça que fala em nosso nome. A tua graça fala em nosso favor, em nosso benefício, Pai. Nós estamos aqui hoje com o coração cheio de gratidão pela tua bondade e a tua graça. Nós te amamos, Pai. Nós te entronizamos, Pai. Seja bem-vindo. Celebra conosco. Ministra os nossos corações. Cura os nossos corações. Sara os nossos corações. Transforma os nossos corações. Renova os nossos corações. Em nome de Jesus. Nós abençoamos este culto com o teu nome. Nós liberamos a unção de vida que está em Sião, neste lugar, Pai. E decretamos que o mesmo fogo, que a mesma força, que a mesma glória que consumiu a arca da aliança, nós dizemos que ela está aqui a manifestar a tua presença e a tua graça, Pai. Nós abençoamos o teu povo. Nós declaramos um culto de graça, ministração dos teus, vida fluindo do teu Espírito ao altar do Senhor. Nós nos conectamos a ti e extraímos de ti tudo o que nós precisamos, Pai. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Pai. Nós não temos outro a quem pedir. Tu és o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e nós confiamos em ti, Jesus. Seja bem-vindo. Nós abrimos esse culto com teu nome, cumprimos esse espaço com teu sangue e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, igreja. Shalom, igreja. Pai do Senhor, amém? Você está feliz? Aleluia. Nosso Deus é bom, amém? Não te esqueças disso, que Ele é bom. E Ele é um bom Pai. Amém? É por isso que estamos aqui hoje, amém? Porque Ele é bom. A sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão. Está escrito. Todos os dias da nossa vida. O que nos segue todos os dias não é tribulação, não é contenda, não é doença, não é destruição. Está escrito na sua palavra que aquilo que nos segue todos os dias da nossa vida é a sua bondade e a sua misericórdia. Amém, igreja? Amém. Esteja consciente da bondade de Deus, amém? E da fidelidade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Nós vamos continuar o que temos vindo falando sobre durante este mês, que é a manifestação do poder de Deus nos céus e na terra, através e por meio de nós, que somos filhos de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre manifestando o reino de Deus que habita em nós. Sem mais delongas, nós vamos começar. O tema para hoje é manifestar o reino de Deus que habita em nós. Como é que nós vamos perceber e como é que o reino de Deus pode ser manifesto em nós, que somos filhos de Deus? Primeiramente vamos abrir o livro de 1 de Coríntios 6, 19. O que Paulo diz sobre isso? 1 de Coríntios 6, 19. Temos que saber, igreja, que o Deus que criou os céus e a terra escolheu habitar dentro de nós. Ele habita em nós. Isso significa que qualquer que seja a manifestação ou qualquer que seja a experiência ou a intervenção que possa ocorrer fora de nós, nós o fazemos por meio de Deus que habita em nós. Quem encontrou pode tomar a leitura, por favor. Amém. Amém.
1 Coríntios 6, 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Amém. Ou não sabeis, esse é o Paulo, que o vosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Igreja, nós estamos falando sobre a manifestação do reino de Deus que habita em nós. E Paulo nos dá essa informação. Como é que nós vamos perceber que Deus habita em nós? E Paulo nos indaga, faz como se fosse uma pergunta retórica. Ou vocês não sabem que o vosso templo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo habita em vocês? Quer dizer que nós, para manifestarmos qualquer que seja a situação que se aparece, qualquer que seja a intempérie que aparece, qualquer que seja a oposição que aparece em nossas vidas, o primeiro para nós sabermos que nós podemos dominar aquela situação é saber que o Espírito Santo habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos o oráculo de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Onde Deus decidiu habitar é aqui. O Deus que criou os céus e a terra, o grandioso, majestoso, não está só lá nos céus assentado no trono. Ele deu o seu poder. Ele nos deixou o Espírito Consolador, o Espírito Ensinador, o Mestre, que fez questão de viver dentro de nós, para que qualquer que seja a situação que nós possamos lidar, nós o fazemos por meio do Espírito e do poder de Deus que está em nós. Amém, igreja? Amém. Ele decidiu habitar aqui. Nós carregamos a divindade. Quer dizer que quando nós falamos, é Deus que está a falar. Quando nós agimos, é Deus que está a agir. Quando nós ministramos, quando nós curamos, quando nós, qualquer que seja a experiência, a manifestação, é o próprio Espírito Santo que está a se mover. Quando nós nos movemos, é Deus, porque Ele habita em nós. Ele próprio deixou essa recomendação. É como se nós não sabéssemos disso. Paulo, quando afirma disso, ou não sabeis, é para nos alertar e chamar a consciência de que Ele está aqui. Se não sabes, passa a partir deste momento a ter este conhecimento, porque o Espírito Santo de Deus habita em ti, habita em mim, habita em nós, e por meio dele nós podemos fazer todas as coisas. Nós podemos fazer todas, não há nada que seja impossível. Amém, igreja? Amém. A própria palavra diz, mesmo a nível de conhecimento, seja qualquer área da nossa vida, ele diz que a unção que dele recebeste vos ensinará todas as coisas. Não precisarão que vos ensinem, porque ele mesmo vos ensinará, e se caso esquecerem, ele mesmo vos fará lembrar destas mesmas coisas. Amém, igreja? Amém. Então, como é que nós podemos manifestar o reino de Deus em nós? Primeiro, nós temos que saber que o reino dele está em nós. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. E a palavra diz assim, vou tomar leitura aqui na minha Bíblia. Pois, vou começar só da segunda metade. Pois o reino de Deus está dentro de nós. Não é bom isso, igreja? Não é bom termos essa informação que o reino, o maior que existe, que está acima de qualquer que seja o principado, potestade, domínio, homem, mulher, reinos, ídolos, nações, ele está acima de tudo e de todos. Este reino maior está dentro de mim e de você. Não é glorioso ter esta informação? E quando nós passamos a obter esta informação, a nossa consciência de quem nós somos muda. Tem que haver alguma mudança. Porque nós agora não nos vemos mais como sempre meros homens humanos mortais. Amém, igreja? Amém. Tudo passa a fluir num outro patamar de conhecimento. Porque quando nós vamos atingir o nível de conhecimento, na medida que vamos conhecer e crescer, nós também vamos nos elevar.
Amém, igreja? A própria palavra diz: já não sois como os meninos, levados ao sabor do todo vento, mas vamos prosseguindo e conhecendo para nos tornarmos homens que agora comem carne. Já não vivemos de leite. Amém? E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Notamos que, ao dizer isto, não é? Penso que é o livro de Josué, se não estou. Josué, quando disse isso, veio que ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele não disse que o que mata o meu povo é doença. O que mata o meu povo é desemprego. O que mata o meu povo é, alguma outra coisa. O que mata o povo de Deus é ignorância, é falta de conhecimento. Quer dizer que, mesmo que estejamos a lidar com uma situação, aquela situação não tem poder para nos destruir, a não ser que nós não tenhamos conhecimento para dissipar aquela situação. Amém, igreja? Amém. É falta de conhecimento que nos mata, que nos destrói. Quando os olhos se abrem e a luz de Deus em nós conecta com os nossos sentidos e o nosso sentido espiritual desperta, não há mais nada que possa vir e nos fazer frente ou nos intimidar, porque nós agora temos o conhecimento de Deus e sabemos lidar com aquela circunstância. É por isso, quando nós estamos a lidar com qualquer que seja a situação, doença, que é o exemplo mais comum que há, quando nós temos o conhecimento de Deus, nós aplicamos a palavra de Deus àquela situação. Pelas suas pisaduras eu estou curada, pelas suas chagas eu fui sarada. No livro de Salmos 103 diz: o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados e nos curou de todas as nossas doenças. É necessário ter informação. E quando nós conhecemos a palavra e a doença tenta se manifestar, eu vou ir buscar a palavra, a informação, para dissipar aquela doença. Agora, se eu não tenho conhecimento, não tenho a palavra, eu vou aceitar aquela realidade. E eu estou mesmo doente, está mal, não tenho dinheiro, está difícil. É ignorância. Quem disse que você não tem? O reino de Deus habita em nós. Está escrito. E lemos aqui agora. Ele decidiu morar neste corpo. Fez desse corpo a sua habitação. E se o corpo que eu tenho abriga o meu Deus, a doença não pode ocupar lugar neste corpo. A palavra diz que Ele nos fez um com Ele. Há o slogan que o pastor sempre via lá em Maidi, no grupo: assim como Ele é, assim eu sou. Então, se meu Deus é curado e Ele habita em mim, eu tenho que ser quem? Eu tenho que ser curada. É o que a palavra diz. Agora, a doença vai ter que lutar com a palavra. E nós sabemos que Ele é o invencível. Ninguém pode combater a palavra. E ninguém pode destruir a palavra. E se essa palavra está em mim, é indestrutível. Eu sou indestrutível porque eu e o Pai somos um. Ele está aqui. Tal como Ele é, eu também sou. Se Jesus é curado, eu sou curada. Eu não aceito outra informação. Se Jesus é rico, eu sou rica. Se Jesus é próspero, eu sou próspera. Porque assim como Ele é, eu também sou. Amém, igreja? Amém. É informação. É conhecimento. É isso que destrói o povo de Deus muitas vezes. É falta de conhecimento. Mas nós somos do dia. Nós somos da luz. E nós temos conhecimento em Deus. E o conhecimento de Deus é para ser aplicado. É para ser aplicado. A fé e a palavra tem que ser como chá e açúcar misturada. Amém, igreja? Amém. É assim que um cristão vive. E ele diz então, vimos aqui o livro de Lucas, que o reino de Deus está dentro de nós. Ele foi implantado dentro daqueles que nasceram de novo. E porque este reino está dentro de nós, nós nos movemos no sobrenatural. A vida de um cristão não é movida pelas circunstâncias, pelo natural. Tudo o que acontece no físico é resultado de uma ação no espírito. Porque não existe físico sem o espírito. Ele diz que Ele enviou a sua palavra os curou. Ele moveu, fez os céus da terra por meio da sua palavra. Quando houve escuridão, Ele liberou a palavra, haja luz. Ele diz que nós somos um espírito. É por isso que a nossa realidade é espiritual. Quando nós queremos mudar alguma situação que está a se manifestar fisicamente no natural, aquela situação foi criada por uma outra pessoa no espírito. E para desfazer esta situação, nós temos que entrar no espírito para desfazer as discórdias que alguém lançou por nós através do espírito e está se manifestando.
E nós nos movemos através do reino de Deus que está em nós. É o poder de Deus que está em nós que muda as circunstâncias. E quando nós sabemos disso, tudo ao nosso redor muda. Não é, igreja? É assim ou não é assim? É assim mesmo. É o reino de Deus. É o nosso templo. Esse corpo, como me disse irmão Edgar, é uma capa. É apenas como se diz, né? É como se fosse um papelão, alguma coisa para cobrir a presença grandiosa, o grande poder. Nós somos um espírito com o Senhor. Nós não somos uns meros comuns cidadãos humanos. Não. Nós somos como Ele é. Nós nos movemos como Ele se move. Nele viemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, não deixe que as circunstâncias te intimidem. Tudo que vem contra nós é mudado e alterado por meio deste poder que está aqui dentro. Amém, igreja? Amém. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Se alguém encontrou. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde o Espírito Santo governa, ali o reino de Deus está presente. Isso significa que cada discípulo de Cristo se torna um portador do reino. Quando nós chegamos a um ambiente, o reino de Deus chega conosco. Quando falamos, é o reino de Deus. Quando servimos, quando amamos, a presença de Deus, através de nós, muda a atmosfera de qualquer ambiente. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer que, para nós percebermos que o reino de Deus deve estar lá, não é só exatamente se tiver para quem se é muito mais do que isso. Tem a justiça de Deus. Há também a presença de outros componentes que fazem então transparecer que o reino de Deus está atuando, que é a paz e a alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Quando nós nos movemos, quando nós agimos, é o reino de Deus que está a se manifestar dentro de nós. E é importante saber o que este reino dentro de nós faz. Primeira coisa, este reino transforma territórios. Mateus 28. Jesus nunca ficou limitado seu ministério às sinagogas, às aldeias. Não. Jesus foi um homem que percorreu, foi um homem que andou, foi um homem que levou a palavra, foi um homem que levou a informação, foi o homem que levou o seu poder através da sua caminhada durante o momento que ele esteve aqui conosco, fazendo então o seu percurso. E a palavra diz que toda a autoridade nos foi dada no céu e na terra. É isso que o reino de Deus faz. O reino de Deus transforma situações. O reino de Deus transforma nações. O reino de Deus transforma territórios. Quando Jesus chegava, os enfermos eram curados, os oprimidos libertos, os pecadores encontravam esperança e as vidas eram completamente transformadas. Então, se este reino que Jesus está em nós, é isso que acontece quando nós chegamos. É isso que deve acontecer quando nós chegamos. Quando nós chegamos numa situação, num lugar, aquele ambiente tem que ser transformado porque o reino de Deus chegou. Quando chegamos e nos deparamos com uma situação, seja de que situação se transparecer ou que situação tiver a acontecer, a cura, a mudança, a libertação, a esperança deve vir por meio de nós e aquela situação deve ser alterada. Amados, lembra-se, sempre que existe uma situação física no natural, isto foi criação de outra pessoa no espírito, alguém que não carrega o reino de Deus. Quando nós deparamos com esta situação e vemos os impactos
negativos, que esta situação está a ocorrer, a nossa obrigação, a nossa tarefa é trazer uma outra experiência ou alterar aquela circunstância por meio do poder de Deus que está em nós. Nós não podemos chegar à circunstância e temer, e fugir, e ignorar, e passar despercebido. Se aquela circunstância se deparou conosco, nós nos deparamos com aquela circunstância, seja em que momento for, na escola, em casa, na vizinhança, no bairro, no trabalho, nós como filhos de Deus temos a obrigação de mudar aquela circunstância. Tem pessoas muitas vezes que vêm ter conosco por causa de uma ou outra situação. Não fique tímido, não fique tímida. Usa o poder de Deus que vive em ti, porque o reino dele está em nós. Às vezes a tendência é ficar envergonhado. É normal, muitos de nós passamos por isso. Mas essa situação ou este momento, aos poucos vai perdendo o seu lugar na nossa vida. Quando nós vamos sabendo quem nós somos, vamos aprendendo quem nós somos. E o fato de hoje, nesses momentos, nesses dias, estamos aprendendo de que este Deus Todo-Poderoso habita em nós, faz a diferença. Então nós começamos a ter um outro mover. E quando pessoas vêm buscar apoio, o nosso encorajamento para aquela situação é colocar a nossa mão de poder e clamar o Deus que nós servimos, para que aquele Deus mude aquela circunstância. E a fé daquela pessoa venha, aumenta ou cresça. E para que aquela pessoa possa ser salva e ter um conhecimento de que é um Deus que cura, que sai por meio de nós, porque nós somos o agente de Deus para mudar situações. Nós estamos aqui para ganhar almas, salvar vidas, impactar vidas e destinos por meio do poder deste Deus que está em nós. Ele nos deu este poder para esvaziar o inferno e povoar os céus. É assim que este reino se manifesta. Não pode haver da nossa parte uma certa passividade com relação a isso. Temos que abrir os olhos do Espírito e nos mover com fé. E que a palavra diz, fazer as boas obras para que o nome do nosso Pai seja glorificado. O nome do nosso Deus é conhecido por meio de nós, por causa deste reino que opera em nós. Amém, igreja? Amém. É assim que acontece. Primeiro, este poder nos foi dado para transformar os territórios. A nossa presença, onde quer que nós estivemos, seja em qualquer faceta da nossa vida, desde a casa, a escola ou o trabalho, é para manifestar o reino. Se há um tumulto na escola, se há uma confusão na escola, é você que está naquele lugar que deverá trazer a passividade, a pacificação naquele lugar, manifestando o reino com autoridade. Se o mesmo problema acontece no local de trabalho, somos nós que estamos naquele lugar que devemos mudar aquele ambiente e transformar aquele lugar. Seja na vizinhança, seja na família, seja em qualquer circunstância. Eu, como filha de Deus, tenho a tarefa, a obrigação de manifestar o reino de Deus naquela situação e fazer com que as pessoas conheçam o meu Deus e saibam que é um Deus que existe e o nome dele seja conhecido e glorificado. Amém, igreja? Amém. O objetivo é sempre para a honra e glória de Deus, para que o nome dele seja propagado nas nações. Amém, igreja? Amém. Não é para a vanglória própria, cuidado. Não é para a vanglória de denominação, não é para a vanglória de nomes, de quem quer que seja. A honra, a glória é sempre para Deus. Amém? Amém. É sempre para Deus. Então é isso. O outro poder que isso faz em nós é que ele nos dá poder também para qualquer que seja a estratégia. Qualquer que seja a estratégia, o reino de Deus nos dá poder e nos dá alinhamento, nos dá diretriz, nos dá direção. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso mestre, nosso professor, nosso ensinador. O reino de Deus faz com que a manifestação dele envolva-nos e direciona-nos. Sabe, muitas vezes, a maior parte das vezes, algumas pessoas, nós cristãos, muitos estamos aqui e não pedimos muitas vezes direção a Deus para qualquer que seja uma situação na nossa vida. Nós tomamos a dianteira, não é, igreja? Tomamos a dianteira. Nós não vamos buscar conselho, não sei, muitas vezes, principalmente naquelas decisões micro-ondas, a rapidez, porque o fluir da vida, as preocupações do dia e a forma como a vida vai, muitas vezes são muito corridas. E muitas vezes nós não paramos para
Amém? É verdade. Então nós deslizamos e cometemos muitos erros. E está no livro de Juízes, quando o povo também queria lutar contra outro exército. Eles iam e consultavam ao Senhor. A palavra diz: iremos então contra os nossos inimigos. Deus muitas vezes dizia: não vai. Outras vezes dizia: sim, avança. É isso que nós devemos fazer em nossas vidas. Nós pensamos que as coisas das nossas vidas são muito insignificantes e às vezes corremos a Deus para coisas muito grandes, viemos nos homens de Deus ou pedimos conselho e direção entre nós mesmos. Mas a palavra diz que devemos consultar ao Senhor. Exércitos de Davi, o próprio exército lá na altura, em Juízes, perderam batalhas porque não consultaram ao Senhor. Então, é isto que Deus está nos dizendo. Nós devemos buscar a direção e a estratégia para qualquer área da nossa vida, no reino que habita em nós. Porque Ele já está mesmo dentro de nós, Ele está conosco. Só que muitas vezes nós esquecemos. Porque não desenvolvemos esse hábito de saber que este reino está aqui, o Espírito Santo está aqui, fizemos as coisas por nós mesmos. Então, é bom consultar ao Senhor. Senhor, onde é que eu devo ir? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo servir? Nós que ministramos, qual é a ministração? O que devo vestir? Qual é o curso? Todas as áreas da nossa vida. Casamento, cônjuge, cursos, empreendimentos, projetos de negócio, alianças. Pessoas que são empreendedoras, muitas vezes fazem alianças. Com quem não deve fazer? Pessoas que não são da luz, não têm Jesus e acabam sendo aquelas alianças perigosas. Então, em qualquer situação, Senhor, como eu devo agir? Amém, igreja? É importante buscar. A palavra diz que disse que recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi isso que Ele prometeu depois da sua ressurreição. Quer dizer que o Espírito Santo nos foi dado para produzir experiências espirituais. E quando nós consultamos ao Senhor, a nossa missão está sendo cumprida. Porque é uma missão em cada fase, em cada ato, em cada experiência que vamos ter. Ele diz que quando nós fazemos isso, o Espírito Santo está aí disposto a nos conceder discernimento, sabedoria e estratégia. Há uma palavra que diz na Bíblia, no livro: na sua luz vemos a luz. Quer dizer que qualquer resposta que nós precisemos para qualquer situação, nós temos que ir buscar a palavra. Está lá na palavra. Quando há obscuridade na nossa vida, quando nós não conseguimos perceber, aonde é que vamos? Na fonte de luz. Quando está escuro, se nós apagarmos as lâmpadas, fecharmos as coisas aqui, nós não vamos ver nada. A não ser que nós liguemos a fonte que ilumine, para que nós possamos ver. É a mesma coisa com Deus. Quando há desconhecimento de alguma situação, quando estamos lidando com uma situação, aquilo nos escurece. Fica escuro. Então, para que haja claridade, clareza, nós temos que nos voltar na palavra, porque é onde nós vemos a luz. É lá, na sua luz, nós vemos a luz. Na sua palavra, nós vemos a resposta. Vemos as respostas. É isso que ele está dizendo. Na sua palavra, nós vemos a direção. Na sua palavra, nós vemos a estratégia. Na sua palavra, nós vemos o que nós precisamos para servir. Amém, igreja? Amém. É na palavra de Deus. Temos que recorrer à palavra. É onde está lá tudo o que nós precisamos. E a palavra vem com autoridade, direção para alcançar pessoas. É tudo com direcionamento. Mesmo no campo de milagres, curas, libertação. Nós temos que ir na fonte da luz buscar, para sabermos como devemos operar naquela situação. Amém, igreja? Amém. A outra parte e o outro elemento é que a igreja se torna agência do reino de Deus na terra. Vamos ver o livro de Mateus 5. Quem tem, por favor? Mateus 5, 13, 14. Por favor. Mateus 5, 13, 14. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Amém, igreja?
Vós sois o sal da terra. O sal influencia tudo onde ele toca. Uma comida sem sal, ninguém consegue comer. Vamos dizer, mesmo que aquelas pessoas têm problema de hipertensão, hipertaralá, tem que ter sempre uma pitada. Uma pitadazinha. Não podemos ser tão exagerados. Tem sempre uma pitada. Porque ele próprio dizendo que não tem sal, não vai conseguir comer. Esse é o papel do sal no dia a dia. Agora, Deus aqui fala só para nós termos em referência da influência do poder dele em nós. O que é esse poder? Amém! O mesmo motivo e o mesmo poder, vamos assim dizer, fisicamente, que o sal faz numa comida, na nossa comida normal, e que sem ele não podemos comer, é o mesmo impacto no poder de Deus em nós. É isso que Deus representa em nós. Nós influenciamos tudo que nós tocamos. Nós damos sabor em tudo que tocamos. Nós transformamos tudo que tocamos. Nós mudamos tudo que tocamos. Se não houver um toque de Deus, não vai ter sabor. Como comida sem sal. Não se poderá comer. É a mesma coisa. Se não tiver o toque de Deus, não tem cura, não tem paz, não tem alegria e não tem satisfação. Então, é isso que nós representamos como sal, que damos sabor, influenciamos, mudamos. Assim somos nós. Diga, eu sou sal. Eu sou sal. Eu sou sal. Eu sou sal. Eu influencio tudo que eu toco. Eu influencio tudo que eu toco. Eu mudo tudo que eu toco. Eu mudo tudo que eu toco. Você é sal. É por isso que é bom que você saiba disso. Quando as tuas mãos forem para tocar, lembra, vai influenciar. Tem que mudar. Porque este é o papel do sal. Quando nós colocamos, mamães aqui, o sal, ele muda aquela comida, aquela refeição. Também se for demais fica salgado, né? Mas em Deus nunca é demais. Aí é a diferença. Pode exagerar em Deus. Então é esse o papel do sal. Quando você chega naquela circunstância e você dá a tua pitada, você influencia. Você dá sabor. Amém, igreja? Amém. E depois diz que vós sois a luz do mundo. Qual é o papel da luz? É iluminar. A luz muda o ambiente. Por isso é que nós ficamos tristes quando a nossa casa não tem luz. A luz foi. Quando vem luz, essa luz natural já nos faz assim. Imagina aquela luz que ressuscitou Jesus dos mortos. O que aquela luz não faz. A presença da luz traz alegria no ambiente. Não é? Ele viste que domingo passado a luz foi fica uma coisa assim, né? Até o calor aumenta. Nós de casa vamos dormir cedo. Fica estranho. Escuro. Tá vendo? É a mesma coisa. Se não tiver aqui Deus, a luz de Deus, vai ficar escuro. O ambiente vai ficar estranho. Não vai ficar bom. No bairro antes, lá quando vivia no prédio, não tem, ficava uma coisa até bem tarde para a luz vir. Vai fazer tempo. Depois cada um vai para a casa dele. Mas não tá bom. Você não consegue arrumar. Tem que pôr aquele ferro ainda antigo do carvão, né? Esse miúdo já não sabe, nem meu marido. O ferro do carvão, não tem televisão, não tem carga no telefone. Hoje não com o telefone, não tem carga no telefone. Poxa, a luz é importante. É isso que Deus quis trazer para nós. A presença dele grande com a luz. A luz transforma o ambiente, traz alegria, traz vida, traz sorriso. E essa luz de Deus é que traz saúde, traz cura, traz proteção, traz paz. É só vemos a igreja nos bairros quando não tem luz, a delinquência parece que é maior, está escuro. Os bandidos aproveitam. Mas quando há clareza aquilo inibe com que eles façam mal. É mesmo que a luz. Quando a luz entra e está em nós, aqui a doença sai. Ela dissipa o poder da doença. Quando temos a luz, a alegria, não importa as circunstâncias, ela nos dá uma força, uma alegria, uma garra. Porque a luz de Deus, é a força de Deus que está em nós. Mesmo diante do momento das circunstâncias, nós temos aquela certeza, aquela fé, que aquilo vai mudar porque nós temos a luz. É a luz. Amém? Amém. Diga, eu sou luz. Eu sou luz. Eu transformo o meu ambiente. Eu transformo o meu ambiente. Porque eu sou luz. Porque eu sou luz. Assim é a igreja. Somos sal porque nós influenciamos. E quando nós tocamos, a situação muda. A
sabor, há transformação, há mudança. E somos luz. Quando chegamos, o ambiente se transforma, a vida vem, a cura vem, porque aquela luz encandeia. A luz de Deus encandeia e ela remove a doença. Tem força nessa luz. Eu tive um sonho em tempos. Eu tive um sonho por causa de uma situação que não vou aqui revelar, que só os pais sabem. E eu me vi dentro de mim que tinha uma, como se fosse essas lâmpadas assim fluorescentes dentro de mim, do meu útero, luz. E a luz dentro de mim. Então é isso que acontece. Nós temos esta luz dentro de nós. Nós temos Jesus dentro de nós. E quando eu voltei para ir apresentar o que tinha apresentado, tudo limpo. Tudo limpo. Aquela luz dentro de mim limpou. A outra coisa, eu vou falar da minha experiência. Quando eu estou muito agarrada à palavra, mais tempo na palavra, eu sempre sonho que eu estou a limpar. Sempre sonho que eu estou a limpar. Não sei se é alguém, mas provavelmente, vejo aqui nos abanos já. Quando eu estou assim meio descuidada, é muita pressão, muita correria, prontos. Mas quando eu estou no meu momento mesmo do sal a dar bem aquele sabor, sempre me vejo quando estou a limpar e sempre vejo que eu estou na casa da minha mãe a limpar. É o corredor da casa da minha mãe até a varanda, ela conhece. O corredor da casa da minha mãe até a varanda. É isto que a palavra faz. Sempre que nós estamos agarrados a esta palavra limpa. Quando nós estamos a meditar, a orar, a luz acende dentro de nós. Quer dizer que está aqui. Quando você está bem íntimo, ligado em comunhão, a palavra está a te limpar. Seja o que for que veio, qualquer informação, a palavra vai te mostrar que você está limpa. É isso que a palavra faz. Te limpa. É importante passar tempo com a palavra. Amém, igreja? Amém. É isto que a palavra faz. A palavra nos limpa, nos sara. A palavra acende o retrovisor ou o fogo como é que chama isso? Das lanternas dentro de nós. E começa a me dizer, está tudo bem, está limpo. Porque ela está mesmo dentro de nós. E nós somos isso. Nós somos luz e sal. Amém, igreja? Amém. É isso que o reino de Deus faz. E esta palavra, esta manifestação da presença do reino de Deus traz para nós uma vida de esperança. Produz em nós decisões justas. Faz com que nós tenhamos atos de generosidade. Ela faz com que nós oremos por alguém e vai refletindo em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, como diz Valnice Milhomem, é formado nas batalhas. Não há um soldado firme, bem trajado e bem posicionado que não deve ou não vai lidar com batalhas. E Paulo diz mesmo que estas situações, essas batalhas vão produzindo em nós experiências. Sempre que estivermos lidando com uma situação, essa situação está produzindo em nós experiência. A experiência vai produzir em nós caráter aprovado. Amém, igreja? Amém. Experiência. É por isso que esta situação veio, para que ela possa produzir em nós um caráter aprovado. Não minimize as suas batalhas. Não chore. Quando a situação vem, entra na palavra, mergulha na palavra. Você vai começando a ter revelação de que esta palavra está limpando, seja por dentro, se for uma situação interna, e seja por fora, se for uma situação externa. Mas esta palavra vai limpar e vai lidar com isso. E você está ganhando experiência, você está crescendo, você está desenvolvendo, para que você possa ser boca para os outros. Porque você não pode falar de cura aos outros se esse Deus nunca te curar. Tem que ter um testemunho pessoal, próprio, individual. Você não pode ir pregar de prosperidade se você não for um reflexo, no mínimo alguma coisa que tenha a ver com algo material visível na tua vida. Amém, igreja? Amém. É por isso que tens que lidar com isso. Quando isso vier, não questione Deus. Não questione a igreja. E não questione os pastores. Ganhe experiência com isso.
O reino de Deus está dentro de nós para produzir estas coisas. E isto é individual. Você precisa passar por isso para que a tua pregação aos outros tenha força, tenha poder e seja honesta e honesto. É assim que acontece. Se você não tiver uma experiência com Deus, vai ser superficial. Vai ser superficial. Vai ser uma vida de teoria. Eu estou falando por experiência, porque eu sei do que eu estou a falar. Tem que produzir um testemunho em você para impactar e transformar. Este é o reino de Deus que estamos a falar. É por isso que Ele vai dar esse reino. Não, não vai dar só por prazer, só para dizer que deu. Ele vai dar porque vai existir coisas maiores lá na frente. Para que você então comece a usar este poder. E quando você usar este poder, você vai ganhar experiência na tua vida. Você sabe, eu também lidei com isso. Eu passei com isso. E você vai ensinar aos outros o percurso. E depois vai refinar o teu caráter. Quem sabe você não é orgulhoso demais. Tem que passar por uma situação de humilhação para tirar esse orgulho. Tem que passar. Às vezes é inveja. Você não sabe lidar com o bem do outro. Igual ele foi promovido. Eu cada data com ciúme. Ah, Deus e eu. Não! Alegra-te com o irmão. Agora vais demorar para ser promovido. Para tirar essa inveja. Vais ver os outros a ser promovido. Para tirar essa inveja. Para tirar esse ciúme. Essa cobiça. Vão te rejeitar. Tem muita altivez. É muito orgulhoso. É muito orgulhosa. Vai passar ainda no tapete. A refinar a experiência. Vai refinar o teu caráter. Amém, igreja? Sim, Deus também não faz. Não é comida e não é só bebida. Está escrito. É paz, justiça e alegria. Mas vem por meio das batalhas. Vem por meio das experiências. Umas são amargas. Paulo diz, por fora, combates. Por dentro, temores. Tem que ter experiência para vir falar com autoridade. Amém, igreja? Amém, igreja? Este é o reino de Deus que está em nós. É o reino de paz e justiça. Então, é isso que este reino faz. E ele começa a confinar em nós, a imprimir em nós o caráter de Deus. O caráter do Pai, de Jesus, que passou pelas mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as mesmas experiências. E que tornou-se quem anjo ele é. O prêmio amor das nossas almas, das nossas vidas. Isto é que acontece. Esta é a realidade da vida cristã. Não é só comida nem bebida. Tem batalha. Então, fique quieto. Acalme-se. É para o teu bem. Amém, igreja? Amém. A outra é que este reino e a sua manifestação deve ser contínua. Irá ser contínua. Não vai ser só ocasional. A manifestação do reino de Deus é um estilo de vida. Nós fomos chamados para manifestar, não só aqui durante o culto, mas em toda a nossa vida. E cada dia uma oportunidade para revelar ao mundo aquilo que habita em nós. E quanto mais permanecemos na comunhão, mais naturalmente o reino se manifesta. Muitas vezes a pessoa aqui, às vezes para pregar ou para fazer qualquer que seja ação, vai passar um mês de jejum, vai passar e não sei o quê. Mas com uma vida diária, contínua, de comunhão com Deus, quando você chegar na situação, vai ser só simplesmente um toque, porque você tem estado com Ele. Quando chegamos naquela situação, aquela situação responde simplesmente à nossa autoridade. Não chegamos lá, oramos, transpiramos, não. Porque as manifestações diárias em público são resultado de manifestações secretas. Ou, vou formular melhor, as manifestações diárias em públicos é resultado de uma vida escondida, secreta. Uma vida escondida, secreta, para quem não está percebendo, é uma vida de oração, de jejum, de louvor, de adoração, de santidade, de transformação. Quando nós temos uma vida assim, você vai ao qualquer que seja um diagnóstico que vai vir para a tua vida. Como você tem uma vida escondida secreta, você não vai precisar fazer grandes, como é que se diz, mirabolismos, né? Você vai usar simplesmente a fé naquela situação e decretar aquilo que você quer ver naquela situação e confiar
Porque o resultado de uma vida secreta, o exterior dela e a manifestação dela é confiança. É confiança. Amém, igreja? É confiança. Vamos ver o livro de João. João 10, 30. Se alguém encontrou, João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Amém. De novo, por favor. Eu e o Pai somos um. Amém. Eu e o Pai somos um. Isso é o que nós acabamos de falar aqui. É o que acabamos de aprender aqui. Um dos poderes, um dos segredos do poder de Jesus reside nessa passagem bíblica. Há coisas sobre o Pai que Jesus sabia. E uma das coisas foi essa, que ele e o Pai eram um. E a manifestação do poder de Deus está em saber sobre coisas pequenas do Pai, mas que são poderosas. São segredos do Pai. E porque ele e o Pai eram um, Jesus fez o que fez. Jesus se tornou quem se tornou. E Jesus foi quem foi. Amém, igreja? Amém. Neste nível de unidade, ou é este nível de unidade que nós precisamos saber. E quando nós percebemos que nós estamos neste nível de unidade, nada se torna difícil. E absolutamente nada se torna impossível. Esta unidade traz o conhecimento que é preciso. E essa unidade demonstra uma dimensão profunda, grande, entre nós e o Pai em nós. E através deste conhecimento de que eu e o Pai, nós e o Pai somos um, nós podemos operar tudo e mais alguma coisa. Amém, igreja? Amém. É isso que Deus está nos dizendo aqui. Então, a natureza divina de Deus está dentro de nós. É por isso que ninguém pode nos rejeitar. É por isso que a doença não se pode alocar neste corpo. Jesus não ficou doente. É por isso que as circunstâncias difíceis, elas encontram a resposta, a solução, quando elas nos encaram. Porque nós estamos num nível de unidade acima de qualquer coisa que possa haver neste mundo. Porque eu e o Pai somos um. Amém, igreja? Amém. O reino de Deus opera em nós através desta dimensão. Nós transportamos o que Deus transporta. Ele nos fez sal e nos tornou luz. Nós transportamos a divindade da obediência, da transformação, do amor, da graça, da fluidez de Jesus, da sabedoria de Jesus, por meio desta unidade que temos com Ele. É por isso que nós fazemos todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Ele se tornou justiça em nosso nome. Nós somos assim como Ele é. Amém, igreja? Amém. É isso que nós precisamos entender hoje sobre o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós para mudar circunstâncias, para transformar destinos, para operar em qualquer que seja a área da nossa vida e trazer solução, para mudar vidas, para mudar histórias, para completar a obra do Pai, para fazer a vontade do Pai, para crescermos, desenvolvermos e nos tornarmos como Ele é. Ele diz que está aperfeiçoando. Por meio deste reino de Deus dentro de nós, Ele vai nos aperfeiçoando. Por meio das situações, por meio das crises, por meio dos desafios, por meio dos desertos. Os desertos. E a apóstola Valnice também fala muito sobre isso. Entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, sempre vai existir um deserto.
entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, sempre vai existir um deserto. Então, para que aquela promessa se cumpra, tudo dependerá da nossa atitude. Amém, igreja? A nossa atitude é que faz diferença. Faz diferença nas batalhas, nos desertos, nas crises, nos desafios, nos problemas, nas circunstâncias. É a nossa atitude. Se a nossa atitude foi de choramingar, de reclamar, vai ter que demorar mais. Aconteceu lá com o povo de Israel no Egito. Eram 2 semanas. Ou um mês. Princesa, me ajuda. Eram quanto? 2? 3? Um mês. Ficaram 40 anos. Porque a vida deles era reclamar. E nós já sabemos o que a reclamação, a murmuração faz. A não ser que estejamos a murmurar a palavra. Aí sim. Se tiver que ser aquele tempo estabelecido, vai. Mas normalmente, sempre Deus alonga o tempo. Por causa da nossa má atitude. Não sabemos esperar. A situação vem e nós queremos lamentar. Mas esquecemos que o reino de Deus está dentro de nós para mudar a circunstância, meditar na palavra e trazer a vontade de Deus naquela situação. Porque há uma vontade de Deus para aquela situação. E no final tem que cooperar para o nosso bem. Aquele povo ficou 40 anos. Porque para além de serem murmurões, queixões, não estavam satisfeitos, ainda assim não cooperavam com Moisés. É muito difícil. E até com o próprio Josué. E duvidaram muitas vezes de Deus. Então é isso que não pode existir na nossa comunhão com o Pai. Então é isto que o reino faz. Se aquela situação se levantou, o reino de Deus está a ministrar em nós a fazer aquele trabalho. E nós estamos em comunhão com o Pai, em devoção, em oração, para que, Pai, em nome de Jesus, esta é a circunstância que se levantou. E você fala o nome da circunstância, mas a tua palavra está escrito. Está escrito. Confronta Deus com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Está escrito que o teu plano para mim é para o bem. É para me dar um futuro e uma esperança. Em nome de Jesus, eu sou uma contigo, Pai. Está escrito que você me deu o teu poder. O Espírito Santo habita dentro de mim. E seja qual for a circunstância, eu trago a luz nesta circunstância. A luz nessa circunstância. Eu dissipo isso e você começa a falar o nome daquela circunstância que se levantou, seja com você, na tua família, nos teus filhos, no teu negócio, no teu trabalho. Você começa a liberar a palavra de Deus. Quem começa com a palavra, a oração já tem a resposta. E por meio daquela luz que vai sair, a luz é por meio das palavras. A situação começa a se mudar, começa a se transformar. Em nome de Jesus, Pai, é a tua bondade que me segue, é a tua misericórdia. Eu sou filha de Deus, a tua justiça habita em mim, eu sou como tu. Eu sei que tu és o bom Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, seja feita a tua vontade. E está escrito que a tua vontade para a minha vida é para o bem. Vai me dar um futuro, vai me dar uma esperança. Essa circunstância, em nome de Jesus, não vai me destruir. Ela vai trazer a vontade de Deus para a minha vida nesta situação. E se você não que se levantou contra essa situação para me destruir, eu declaro que vai me abençoar. Amém, igreja? Amém. Assim é que nós manifestamos o reino de Deus. Trazendo a palavra naquela situação. Trazendo a palavra naquela situação. Há um pastor nigeriano, tinha uma irmã que estava grávida e foi dar à luz. E ele lá onde ele estava, era lá no bloco, lá no hospital, maternidade, bateu o bebê. Eles estão começando a liberar luz. Em nome de Jesus, haja luz neste bebê, porque já havia alguma complicação que estava surgindo. Começaram, ele estava lá, ele não estava lá onde ela está. Começaram a orar. A palavra diz que ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Quando nós estamos lendo, quando nós estamos falando, esta palavra que nos foi enviada, ela cura. Porque esta palavra é fiel e digna de confiança. Essa palavra é verdadeira, irmãos. Ela faz o que ela diz que faz. Ela faz o que ela diz que faz. Deus prometeu que eu para cumprir. Começando a liberar a luz naquela situação. E foi um parto normal, tranquilo. Já estavam a se levantar muito medo, mas eles começaram a orar. Trazemos esse bebê à vida. Liberamos a tua palavra. Tu disseste que no nosso meio não vai existir mulher que é morte. Não vai. Nós destruímos esta vontade que foi criada, que foi do outro lado das trevas. E não manifestamos a tua vontade. A tua vontade é para o nosso bem, para o nosso benefício. É assim que tem que ser nas batalhas. No furor das batalhas, liberamos e ministramos a palavra com fé. Amém, igreja? Amém. Com fé. Não precisa
precisamos temer. Não há nada para temer. Nós somos filhos de Deus. Nós carregamos o poder maior. Entre nós e o diabo, nós até já temos a resposta. Quem é mais forte? Não precisamos ficar aqui a falar dele nem citar. Porque ele está condenado a estar debaixo dos nossos pés. O lugar do diabo e todos os seus demônios está aqui, embaixo dos nossos pés. Esses já nem vamos lhe dar tempo. Nós vamos nos ocupar com a palavra. Este tem que ser o nosso foco. É o reino de Deus que está em mim. Quando tentar o capeta vir, pela luz que está em nós, o pastor diz, fala muito sobre isso aqui. Às vezes estamos a dormir, muitas coisas acontecem. Oraste, estava lá, orar, levantaste, não. Mas por quê? Porque estás obstruído com esta palavra, e mulher com esta palavra, ela começa a fazer por ti. Quando acordaste, às vezes só vai ouvir história, você diz, eu nem sabia que estava na paz do Senhor. Porque és uma pessoa de oração, de meditação. E os anjos estão aí a te cobrir, a te guardar. Ele disse que eu dei ordem aos teus anjos, tenho respeito para que te guardem todos os caminhos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem. E ele faz o quê? Ele os livra. Ele está acampado lá. Quando estamos num sítio, eles estão acampados lá. Estamos a dormir, estão acampados lá. Estamos numa secundária de idade, também estão acampados lá. E os livra. Não precisamos lutar batalhas desnecessárias. Porque nós temos a vida do reino em nós, que luta em nosso favor. E essa vida é superior a Satanás e todos os seus associados. Não há trevas que podem resistir ao poder de Deus. Não há. Esta palavra está acima de principados e potestades. E ela é fiel e verdadeira, digna da nossa confiança. Amém, igreja? Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Amém. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus habita em mim. O reino de Deus habita em mim. Amém. Essa tem que ser a nossa confissão. Pastor Joseph Prince, ele teve um testemunho de alguém lá. E ele disse que eles fazem o que nós temos feito também aqui. Esse slogan que o pastor traz sempre, benéfico, abençoado. Eu sou como Jesus Cristo é. Eu sou como Jesus Cristo é. E lá na igreja deles é, eu sou a justiça por meio de Cristo. Eu sou a justiça por meio de Cristo. Tinha um homem que estava com cancro. Ele só foi confessando isso. Eu sou a justiça por meio de Cristo. Jesus, tu és a minha justiça. Jesus, o reino de Deus é justiça. É justiça. Deus tem que fazer justiça no seu justo. Acaso eu não vou fazer justiça àqueles que me servem de dia e de noite? Vai deixar mesmo assim você doente, amargurado? Tem que fazer justiça. Tem que tirar aquilo. Porque o reino de Deus em nós é justiça. E nós não podemos ter nenhum resquício de justiça. Doença e injustiça. Tem que sair. Porque a justiça está dentro de nós. E aquele homem começou a confessar isso. Eu sou a justiça por meio de Cristo. Jesus, tu és a minha justiça. E quando foi? Quando foi fazer o último? Livre do cancro. Por meio da confissão da palavra. Espírito e vida. Quando nós liberamos esta palavra, lemos e vimos agora, tudo se transforma. Podemos não ver nada no natural, mas a palavra diz que nós não andamos pelo que vemos. Vamos deixar de seguir o natural. Esse natural já nos enganou muito. Nem pelo que sentimos. Nós andamos pelo que cremos. Porque estas coisas que vemos, isso tudo é temporário. Quer dizer que esta doença, esta falta de emprego, esta situação é temporária, vai passar. Mas a cura que nós não estamos a ver, outra coisa, é eterna. Amém, igreja? Amém. Nós não andamos pelos sentidos humanos. Temos que cortar esse estilo de vida em nós e suplantar o estilo de vida de Deus que habita em nós, a vida do reino, a vida de Cristo. A vida de Deus está suplantada em nós, a vida de Deus está dentro de nós. É nesta dimensão que nós andamos. E quando confessamos diariamente a palavra de Deus, você lá no grupo, o pastor manda, você pode não reagir, pode não tem problema, mas desde que você está a praticar aquilo, o importante é praticar e confessar aquilo, haverá resultados. Amém? Amém. Eu sou como Ele é. Assim como eu sou, eu também sou neste mundo. Eu não aceito essa condição. Jesus não é doente. Jesus não é parado. Jesus não é. Então eu não aceito. Eu sou como você, Jesus, abençoado, próspero, amado,
Eu sou como tu. Faça todos os dias essa confissão. E você começa a dar lugar à vida, à graça, ao amor, à paz, à proteção. Diariamente, nós vemos na nossa sociedade muitas questões, principalmente acidentes, que essas estradas estão muito marcadas com sacrifícios. Esses acidentes, saiba, amado, que acidente não é um acidente, não existe acidente. Não existe. E nós sabemos, tudo é uma infiltração das trevas. E nós andamos de carro, de táxi, de moto e tudo mais. Vamos diariamente, de 365 dias aí a voltar protegido. É a graça de Deus. É a proteção divina. Nós vemos como é que nossos taxistas conduzem. Só Jesus na causa, não é assim que se fala. Moto não nem se fala mais. Então, é a graça e o poder de Deus que nos protege, que nos guarda, nós, as nossas famílias, nossas casas, escolas, trabalho. A mão de Deus está sobre a nossa vida, guardando e protegendo. E como é que nós vivemos isso a manifestar o reino da graça e da justiça? Com uma vida de oração, de confissão, de fé na palavra de Deus. O que nos sustenta nessa vida é a fé em Deus. Não é nosso trabalho, os nossos carros, nosso emprego, nosso cônjuge. Não é nada disso. É uma fonte imbatível, inesgotável. A nossa fonte é Cristo. Nós estamos nessa vida por amor a Ele. Se você não crê, passa a crer. Eu que existe essa vida espiritual, essa vida foi feita por meio do Espírito de palavra, não foi feita por um homem que veio construir. Quem vai construir assim um mundo assim? Não sou olhar, é impossível. Quem vai construir? Ele é Deus. Quem fez os mares? Alguém é capaz de fazer mais? Entrar no fundo. Você começa a pensar na lógica, mas nem vai caber isso na mente. Os céus, quem fez céus? É porque foi feito por alguém acima. Alguém acima. Só um Deus podia fazer isso. Só um Deus. Nós não fomos feitos do mar, não viemos do macaco, isso é história, nem boi dorme. Não fomos feitos nem de não sei o que, de Big Bang. Esquece as filosofias, as ciências daqui. Foi Deus. Daqui a palavra diz: Deus criou os céus e a terra. Neste mundo não há neutralidade. Houve a confusão, vamos chamar o bife, entre Deus e Satanás. E o mal veio, lá o pecado de Adão, nós sabemos da história. Mas tem um Deus que governa. Se você não escolher ficar deste lado, não existe neutralidade. O diabo vai te tomar. Você vai estar servindo a ele inconscientemente. Saiba que todos os homens que estão no pódio, homens grandes, se não estão servindo a Deus, estão servindo o outro. Porque ninguém é neutro no pódio. Se não vai cair, se não há um altar que sustenta. Há uma aliança. Temos que conhecer os mistérios da vida. Esta vida não é só física, há um reino espiritual. É onde nós estamos. Precisamos estar enquadrados lá. A palavra não diz para nós vivermos sem cessar, fazer outra coisa. O que nós fomos chamados a fazer sem cessar é orar. Essa oração nos conecta. Deus tem que agir por meio das situações com a nossa oração. A nossa oração dá legalidade a Deus para agir nas circunstâncias. Muitas vezes, quando você vai pregar ou vai ministrar alguém e as dúvidas, assim, às vezes me ensinou, mas se Deus já sabe tudo, por que temos que orar? É porque a oração entre Deus e nós e Deus, dá legalidade a Deus para agir. O reino de Deus é imposto naqueles que creem. Esse reino se manifesta por meio da oração. Por meio da oração. Não tem outro. E a oração começa a trazer os desígnios de Deus a se manifestarem na vida daquele que crê. Tudo que acontece na nossa vida é no espiritual por meio da oração. É um reino invisível de poder. Tudo sai lá dele. É no espírito onde as coisas acontecem. Amém, igreja? Amém. O reino de Deus está em nós. Amém. Não se esqueças disto. Nós carregamos a divindade dos céus. Nós alteramos as circunstâncias por meio da fé em oração em Deus. Não desdenhe este princípio. Tenha em conta desse reino, desta vida e deste caráter. Amém, igreja? Amém. Então, fique de pé, amém? E nós vamos orar. Amém, igreja? Amém.
centrada no que nós falamos aqui. Você vai orar: Senhor, faz de mim um instrumento da manifestação do teu reino. Esta é a nossa oração hoje. Senhor, faça de mim um instrumento para manifestar o teu reino, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Pai. Que a tua presença em minha vida mude vidas, transforme, Senhor. Tira mais de mim e ponha mais de ti. Começa a falar em línguas. Rababasheke teke riba anda rabashika rabashaya. Robo teke teke rabababasheke teke rebosha. Rikanda rabababasheke teke riba babasheke teke robo teke rabababakanda riba kanda rabashika rabashaya. Robo rababasheke teke robo teke rikanda rabosha. Riba bababababaka teke robo teke riba babababababa. Reketeke riba kanda rabashika rabashaya. Reketeke rokote riba baba sheketeke rebosha. Riba baba rakateke roko toko riba kanda rabaya. Reketeke riba baba sheketeke reketeke rakateke riba kanda rabaya. Roko riba baba baba reketeke riba baba sheketeke raba baba reketeke rabashika rabashaya. Roko sheketeke raba baba rakateke riba kanda rabaya. Roko teke riba baba reketeke rabashika rabashaya. Reba sheketeke roko teke raba baba riba baba reketeke roko sheketeke riba baba sheketeke raba kanda rabosha. Roko teke riba baba reketeke riba baba sheketeke reketeke raba baba sheketeke roko teke rikanda rabaya. Eketeke rabashika rabashaya. Roko teke riba baba sheketeke roko teke raba baba riba baba sheketeke roko teke reketeke riba baba rabashika rabashaya. Reketeke roko teke rikanda rabosha. Riba baba sheketeke rebosha. Reketeke raba baba oh raba baba reketeke riba baba sheketeke riba baba riba baba. O teu reino está dentro de nós, Pai. Senhor, usa-me para ser o portador do transporte que vai manifestar o teu reino nesta terra, Pai. Porque o teu reino está dentro de mim. O teu reino está dentro de mim. O teu reino está dentro de mim. Não há poder nas trevas que resista ao poder do teu reino, do teu poder, da tua unção, da tua força, da tua luz, Pai. Como tu disseste na tua palavra, está escrito: vós sois a luz e vós sois o sal, Pai. Assim como o Senhor disse: eu creio, eu sou luz e eu sou sal. Eu manifesto a influência que o sal faz na vida do teu povo e na vida daquele que crê. E quando eu toco, eu declaro que quando toco em algo, eu mudo essa circunstância. Porque eu sou sal. Quando eu chego, eu declaro que as trevas têm que sair. Eu dissipo as trevas por meio da luz de Deus que habita em mim. Eu sou luz e eu manifesto essa luz. Não importa a quantidade de escuridão à minha volta. Quanto mais escuro, mais a luz encadeia. Quanto mais escuro, mais a luz dissipa. Quanto mais escuro, mais a
Jesus. Eu recebo um manto do apóstolo, um manto de graça, de sabedoria, um manto de humildade, um manto de perseverança que está sobre a vida do nosso Pai amado, meu Pai amado, apóstolo amado. Eu recebo, este é o reino de Deus em mim. Recebo um manto que está sobre a vida da minha mãe, da nossa mãe celeste, Caculo. Um manto de oração, de discernimento, um manto de oração, de discernimento, um manto de amor. Em nome de Jesus, esse é o reino de Deus que está dentro de mim. Eu recebo do teu poder, recebo mais do teu reino, guiado a partir deste dia, com esta confiança, que eu sou filha de Deus, o reino está em mim, e eu me movo na manifestação para mudar as circunstâncias pelo teu poder em mim, e nada me para, nada, absolutamente nada, porque eu estou em Cristo, o Senhor está comigo, eu carrego o poder maior. Este poder faz qualquer coisa, que faz o impossível. Eu creio na tua palavra. Oh, obrigada, Jesus. Estamos a influenciar territórios. A tua presença em nós está a transformar territórios, vidas e nações. Quando chegamos, tudo muda, porque nós carregamos o teu poder. Eu decreto e declaro que este poder agora está sendo manifesto na minha vida e na vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu decreto e declaro que o teu poder está sendo manifesto na minha vida, na vida do teu povo. Em nome de Jesus, liberamos um manto que repousa sobre os filhos do Altíssimo, sobre este lugar. Um manto de perseverança, um manto de ousadia, um manto de esteio, um manto de ousadia, um manto de ousadia sobre o teu povo. Em nome de Jesus, para manifestar o teu reino, liberamos um manto de ousadia, ousadia, conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus. Este é o teu povo. Este é a tua casa. Este é o lugar onde o teu reino habita. E aqui habita a tua manifestação. E todas as manifestações ocorrentes aqui são manifestações do Espírito Santo de Deus. Nós fechamos toda a porta para qualquer que seja outra manifestação. Aqui não ocorrerá. E quando tentar, vai ser dissipada. Em nome de Jesus, nós liberamos e damos lugar somente à manifestação do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, manifesta-te no nosso meio. Manifesta-te no nosso meio. Manifesta-te em nossas vidas, Pai. Carregamos o teu poder. Carregamos a tua unção. Liberamos a unção de ousadia, de perseverança, de conhecimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra. Recebemos a tua palavra. Tua palavra é espírito de vida. Ela carrega força. E não há nenhum lugar a não ser no teu nome. E decretamos como esta palavra foi liberada. Ela caiu em terra fértil. Está a produzir a 30, a 60 e a 100 semente. Nós recebemos a tua palavra. Nós somos o teu tabernáculo, o teu templo. Manifesta-te através de nós. Estamos disponíveis, Pai. Envia-nos. Eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a combater o bom combate da fé. Traga a experiência por meio de qualquer situação. E que essa situação termine para a glória e honra do teu nome. Por meio do teu poder que está sendo manifesto através de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Começa a agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, por nos fazer um canal para manifestar o teu reino, Pai. Obrigada, Rei da Glória, por nos fazer o recipiente, o vaso
resposta vai ser para meu bem, vai me dar um futuro, uma esperança. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada aos anjos. Obrigada, 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 Jesus. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigada, Yeshua. Receba a honra e a glória. Usa-nos como teu canal e seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado.